entendi. Tudo É, bem, ele está obrigada. preocupado. Obrigada, gente. Ó, então, estou começando a gravação, aí depois, então, ele assiste a gravação, porque não tem como rever isso a aula que vem de novo. Nós vamos começar a revisão agora e vamos terminar a semana que vem, tá? Então, matéria da prova, que a gente combinou, tudo que a gente viu até a aula de hoje, tá? E agora, então, a gente vai voltar lá desde a primeira aula para falar um pouquinho para vocês, para a gente rever os assuntos e esclarecer as dúvidas que ficarem, tá bom? Então, vamos lá, gente. A gente já conversou a respeito de que a civilização, o ser humano, é eminentemente social. E na convivência de um ser humano com outros seres humanos, é normal ou é esperado que surjam problemas, que surjam conflitos, que surjam disputas de interesses. E aí, como é que a gente resolve isso? No começo da nossa civilização, ali no começo da humanidade, a gente não tinha regras jurídicas, a gente não tinha o direito. Então, tudo se resolvia na força. Era a fase em que nós víamos que a pessoa podia fazer justiça com as próprias mãos, que nós chamamos de autotutela. Então, quem vencia? Normalmente o mais forte ou o mais esperto. Se a pessoa tivesse interesse em algo que outra pessoa também tivesse interesse, eles iam brigar até que um ia ganhar. O brigar como? Com a força física. E aí começam a surgir as primeiras regras de conduta social. Mas existir regras de conduta social não significa que as pessoas vão cumprir essas regras e que as pessoas vão respeitar essas regras. Ou seja, continua havendo a existência de conflitos. E aí, gente, a gente destaca um primeiro conceito que nós vamos utilizar no processo, que é o conceito de lide. E lide é justamente o que foi traduzido para por Carnelucci, que é um processualista italiano, que diz que lide é um conflito de interesse qualificado, de interesses qualificado por uma pretensão resistida, ou seja, duas pessoas têm interesse na mesma coisa e as duas resistem e as duas querem a mesma coisa. Então, aí a gente deu o exemplo do acidente de trânsito da Marta e do Carlos, né? A Marta, o Carlos bateu no carro da Marta e aí a gente fala, se o Carlos assumiu a culpa, fala, não, olha, desculpa, vamos ver quanto ficou, eu vou te ressarcir, não houve conflito. Os dois estão indo para o mesmo lugar. Agora, se o Carlos diz, não, quem está errado é você. Você que cortou o sinal vermelho. Aí ela fala, não, o sinal estava verde para mim. Ele falou, estava verde para mim também. Existiu aí uma discussão, existiu um conflito. Um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Nenhum dos dois está dando braço a torcer. Os dois acham que tem razão. A Marta quer ser indenizada. O Carlos acha que não deve indenização. Então, aí nós vemos que existe a caracterização de uma lide. E a gente viu, gente, que no princípio existia a autotutela, que era justamente essa justiça com as próprias mãos, era a forma de resolver numa civilização, num começo da humanidade que nós não tínhamos as regras civilizatórias que temos hoje, né? Então, no começo era a força, no começo era barbárie. E aí, os modos de evolução, de resolver, da forma de resolver os conflitos que surgem dessa convivência humana, passam a evoluir. Começa com a evolução da sociedade,
começam a evoluir também os meios de solucionar esses conflitos. E aí, nós chegamos hoje numa situação em que a regra é a proibição da autotutela. A regra é que o Estado proíbe que façamos justiça com as próprias mãos. Lógico que existem algumas exceções, mas são exceções. O que importa é que a gente lembre que a regra é a proibição da autotutela, tá? Inclusive, o próprio Código Penal brasileiro hoje prevê como conduta criminosa fazer justiça com as próprias mãos. Quais são as características da autotutela? A imposição da vontade de uma das partes em desfavor da outra. Uma das partes vai impor sua vontade em relação à outra, normalmente através do uso da força. E não existe um terceiro para mediar ou tentar resolver essa situação. É só as partes mesmo que vão brigar por aquilo que tem interesse. E normalmente vence o mais forte. E aí, com a evolução da sociedade, surge a figura de um terceiro imparcial. Então, nós temos aqui uma parte que tem interesse numa coisa, outra parte que tem interesse na mesma coisa. Quem vai vencer? Não pode ser justiça com as próprias mãos. Pensaram, podemos decidir através de uma pessoa, um terceiro, que não tem interesse nessa disputa. Vamos ouvir alguém de fora para dizer quem tem razão e para, então, solucionar esse conflito de interesses. Nesse caso, gente, a gente está falando ainda numa época da civilização humana, e nós não estamos falando de uma justiça pública, de uma jurisdição estatal como a gente conhece hoje. Esse terceiro interessado podia ser o vizinho, podia ser um sábio, um religioso. Até usamos o exemplo, vocês vão lembrar, do rei Salomão, quando as duas mulheres chegam a ele questionando, uma dizia que o filho era dela, a outra também dizia, não, mas o filho é meu, não é dela. E aí ele vai resolver aquela questão com a sua sabedoria, como um terceiro imparcial, sem interesse naquela causa, ele vai decidir de quem é o filho. Então, aí nós estamos falando numa época em que nós não temos essa figura de Estado e de jurisdição estatal como temos hoje, tá? Então, esse terceiro imparcial podia ser alguém de reconhecido saber, um sábio da época, um ancião. Nós estamos aí falando de uma época muito longínqua da que vivemos hoje. E aí, com o fortalecimento da figura do Estado, e aí nós sabemos, já falamos disso em aula, que o Estado moderno, ele nasce absolutista, ou seja, o rei podia tudo. Esse Estado moderno que nasce absolutista começa a chamar para si essa responsabilidade de resolver os conflitos, começa a chamar para si a responsabilidade de oferecer a solução, de oferecer a pacificação social, sendo ele o terceiro que não tem interesse na causa, um terceiro imparcial, já que ele proíbe que as pessoas façam justiça com as próprias mãos, tá? O terceiro, então, o Estado, então, assume essa figura de terceiro imparcial e passa a ter um poder-dever de resolver os conflitos que lhe sejam apresentados. Então, as pessoas passam a ter o direito de exigir do Estado uma solução para o seu conflito por meio de uma jurisdição. E aí, gente, a gente viu
que na Revolução Francesa, a partir da Revolução Francesa e dos ideais iluministas, Montesquieu pensa numa situação de separação das funções para não concentrar o poder na mão de um único governante, como era na época do absolutismo. Lembram-se, o rei podia tudo. A figura do rei, aí falamos aí do Luís XIV, se confundia com o próprio Estado. Esse rei francês utiliza a frase: o Estado sou eu. Eles então, para que se não se desse na mão do governante tanto poder a ponto dele abusar desse poder, porque Montesquieu diz: todo homem que tem o poder tende a abusar dele. Se pensa na separação das funções do poder do Estado. O poder é uno, o poder vem do povo, mas então as funções exercidas por esse poder são diferentes. Mas, grosso modo, a gente chama de separação dos poderes, mas na verdade a separação é das funções, né? O poder é um só. Mas a separação dos poderes, se pensa, então, na separação desses poderes para que ele não fique na mão de um governante só, e aí se estabeleça um sistema de freios e contrapesos. Um poder fiscaliza a atuação do outro e contrabalanceia quando há abuso de um ou de outro, tá? Se vocês pensarem agora, trazendo para um contexto atual de separação dos poderes, o que aconteceu ontem mesmo num julgamento do Supremo, não sei se vocês viram. Nós somos, e a professora Perla talvez já tenha falado sobre isso com vocês, uma república federativa, uma federação, em que nós temos aí como entes autônomos da federação a União, estados, municípios e Distrito Federal. Cada ente da federação é dotado de autonomia. E na Constituição Federal nós temos as competências, a divisão de competências e de rendas estabelecidas pelo Poder Constituinte originário. E aí o que acontece, gente? A saúde, o cuidado com a saúde, o cuidado com a vida, mas a saúde em específico, que é o caso que eu vou falar aqui, é de competência comum, de competência concorrente, tanto da União quanto dos estados. E aí o que acontece? O presidente da República editou uma MP, uma medida provisória, que queria chamar para si a responsabilidade de editar todas as normas referentes ao isolamento social, ao coronavírus. E o Supremo Federal, então, reconhece a autonomia dos estados para, então, por conta da sua competência constitucional comum, ou chamada concorrente, em relação à União, também editar suas próprias normas. Então, são entes autônomos. Então, assim, como é que funcionou o Supremo Tribunal Federal nesse caso? Veio contrabalancear uma decisão do Poder Executivo. Da mesma forma, gente, isso é um exemplo de ontem. Nós temos, por exemplo, situações em que o Congresso vai contrabalancear a atuação do Executivo, que o Congresso pode balancear uma atuação do Judiciário, e assim funciona o sistema de freios e contrapesos, para que o poder não fique na mão de um governante só, para que evitemos abusos. Tudo bem? Então, foi nesse sentido que se pensou a separação dos poderes. E aí, cada poder tem funções que são típicas, que são aquelas que claramente são deles, e funções que eles exercem atipicamente, ou seja, que eles exercem de vez em quando, excepcionalmente. E aí a gente viu que o poder cabe ao Poder Judiciário,
tipicamente julgar, ou seja, analisar o caso concreto e analisar a legislação e solucionar o caso concreto a partir da legislação e, em especial, a partir das normas e valores da Constituição Federal, tá? Ao Poder Executivo cabe precipuamente a função típica de administrar a coisa pública e ao Judiciário, ao Legislativo, cabe a função típica de legislar, ou seja, elaborar a legislação, editar normas e fiscalizar a atuação do Executivo. Tá bom, gente? E aí, então, a gente vem falar de jurisdição. E a jurisdição, a gente vai ver que ela tem essa função de atividade pela qual os juízes examinam as pretensões e resolvem os conflitos. A jurisdição, então, é a atividade mediante a qual os juízes estatais examinam as pretensões e resolvem os conflitos. A partir do momento que o Estado chamou para si essa função pacificadora, ele proibiu a autotutela, ele tem o dever de, quando provocado, oferecer a solução ao conflito que lhe é apresentada. Tudo bem até aqui, gente? Vamos seguir. A gente vê que o processo, gente, é um instrumento, então, para que o judiciário consiga ofertar uma solução, ofertar a pacificação dos conflitos. O processo, portanto, é um instrumento, é um meio pelo qual o judiciário vai desempenhar a sua função de prestar a tutela jurisdicional, que é a que falamos na aula de hoje. A gente viu, e eu já falei para vocês, que o nosso direito, ele tem muita influência do direito romano, e existiam ditados no direito romano que ainda são preservados no nosso direito hoje, ditados que são utilizados no latim e que nós chamamos de brocardo latino. E aí, um deles que se refere à nossa matéria aqui é ubi homine ibi societas, ibi jus, que significa onde está o homem, está a sociedade, e onde está a sociedade, está o direito. Então, o processo, gente, isso que nós estamos vendo na nossa matéria, nada mais é do que um método pelo qual o Estado, no exercício do poder jurisdicional, resolverá a lide, resolverá o conflito. É um meio, é um instrumento, é uma ferramenta, é o caminho determinado pela lei para a pacificação do conflito. E a gente viu que num processo nós temos sujeitos que participam deles. Nós temos sujeitos que são parte dessa relação processual. Nós temos o juiz, que vai fazer a função do Estado juiz, de solucionar, de dar a resposta que vai substituir a vontade das partes. Nós temos os auxiliares do juízo. Nós temos as partes, que são autor e réu, ou requerente e requerido, e seus respectivos advogados. Nós já falamos que, para estar em juízo, a regra é que a pessoa tenha capacidade postulatória, de postular em juízo. E isso quem tem são os advogados, tá? E aí nós vimos, gente, que existe uma falsa dicotomia entre o direito material contra o direito processual. Ambos precisam ser observados pelo juiz. O direito material é aquele que
se refere diretamente ao bem da vida. Então, por exemplo, no caso do Carlos e da Marta, o que a Marta quer é ser ressarcida pelo dano que sofreu. Onde é que está isso na legislação? No direito, no Código Civil, por exemplo, existe um dispositivo, e na Constituição também vocês vão ver, que é todo aquele que sofre dano tem direito de reparação. E isso é o direito material. E como é que a Marta vai conseguir, então, efetivar, concretizar esse direito material? Através de uma ação, através de um processo que vai observar as regras, as normas de direito processual, aquilo que foi estabelecido na legislação pátria, que diz qual é o caminho que o processo deve seguir. Então, o juiz, ao julgar uma causa, ele precisa observar tanto as normas de direito material quanto as normas de direito processual. E aí vem nossa conclusão, que as normas de direito processual são concretizadoras ou são instrumentos para a concretização do direito material da pessoa. Tudo bem até aqui? Revimos, então, a aula 1. Agora nós vamos falar, e continuando nessa mesma linha, que o Poder Judiciário, então, exerce aí uma atividade de pacificação social, que a gente conhece como jurisdição. E aí a gente vai falar, eu coloquei aqui nessa aula, fizemos uma revisão do que havia sido visto a respeito dos métodos primitivos de solução de conflito, da autotutela, que acontecia no começo, até chegar, então, na situação que temos hoje, desse poder-dever do Estado de oferecer a tutela jurisdicional. E aí nós temos formas de resolver um conflito. Procurar o judiciário é a única forma de resolver um conflito? Não, não é a única forma. Existem formas de resolver o conflito em que as partes batem a porta do judiciário através de uma ação, então provocam o judiciário através de uma ação. E existem formas de resolver o conflito sem a necessidade de bater as portas do judiciário, sem procurar a justiça, em forma também resolve o conflito. E aí, então, dentre as formas que nós temos de resolver o conflito, vem a classificação, aquilo que falamos que o ser humano, para entender melhor determinada matéria, ele acaba classificando. Então, dentre as formas de resolução de conflito, nós temos formas de autocomposição e formas de heterocomposição. Temos formas de autocomposição que são judiciais, que ocorrem dentro do processo, e temos formas de autocomposição que acontecem fora do processo. Então, são formas que são extrajudiciais, são fora da relação processual, mas pode haver autocomposição dentro do processo. E a gente vê no artigo 334 do Código de Processo Civil, aliás, desde o primeiro artigo do Código de Processo Civil, que a legislação processual, que o nosso código promove e incentiva a autocomposição, ele incentiva que as partes encontrem uma solução para o seu conflito. Aí nós vamos falar de uma primeira característica da autocomposição. Na autocomposição, as partes, ainda que ajudadas por um terceiro, são elas que vão definir como é que resolve a sua questão. É um acordo que elas vão fazer.
A autocomposição, você vai vincular a lembrança da palavra acordo. Por quê? Porque a solução é construída pelas partes, ainda que elas possam se valer de um terceiro, uma figura neutra, para ajudá-las nessa construção, são elas que vão decidir, são elas que vão resolver sua questão. Uma das formas de autocomposição que podem acontecer dentro do processo ou fora do processo, nós já falamos das câmaras privadas de conciliação e mediação, é justamente isso que acabamos de dizer. Uma das formas é conciliação, outra forma é mediação. Na conciliação, tanto fora quanto dentro do processo, o conciliador é um terceiro, uma figura neutra, que pode até indicar, sugerir saídas para o problema. Mas, como eu disse, a solução final, a resolução da questão definitiva vai ser dada pelas partes. Então, esse terceiro interessado, esse terceiro imparcial, essa figura neutra, ele vai ajudar as partes a chegar num consenso, mas ele não vai dar a solução final, ele não vai dar a última palavra, ele não vai impor a sua decisão, diferentemente do que ocorre na heterocomposição. Na heterocomposição, um terceiro imparcial vem e determina a solução, substitui a vontade das partes. Na mediação, gente, a gente vai ver que o papel fundamental do mediador, tanto dentro do processo quanto fora do processo, é restabelecer o diálogo, a relação entre as partes. A mediação normalmente acontece quando se trata de uma relação que vai continuar no tempo e precisa, portanto, que as partes consigam conversar. Vamos pensar o seguinte: então, na mediação, o mediador não pode sugerir saída. Ele só tem como função tentar restabelecer a boa relação entre as partes. E, como eu disse, normalmente envolve questões que sejam mais delicadas e que as pessoas vão continuar se relacionando ou tendo necessidade de se relacionar, essa relação vai se protrair no tempo. No caso da Marta e do Carlos, do acidente de veículo, vocês vão lembrar comigo, provavelmente a Marta nunca viu o Carlos antes e depois de resolvida a questão, nem vai ver também. Agora, é diferente quando a gente está falando, por exemplo, num problema, num conflito, em que envolva uma separação judicial com filhos. E aí, mesmo que o casal se separe, imagina que esteja havendo conflito, não é uma separação consensual, está havendo problema, está havendo discussão, está havendo uma lide. Nesse caso, esse casal, embora estejam de acordo que vão se separar, estão brigando pelos bens, por exemplo, ou pela guarda das crianças, eles vão para sempre, ainda que não estejam mais casados, vão ser para sempre o pai e a mãe daquela criança. Então, o mediador, nesse caso, vai tentar restabelecer o diálogo para que eles encontrem a solução para o seu problema. Entenderam a diferença? Isso é o mediador, assim como o conciliador, são figuras imparciais, são figuras neutras que vão ajudar as partes a encontrarem uma solução, a construírem uma solução. O conciliador pode, inclusive, sugerir saídas ou decisões. Ele pode, por que vocês não fazem assim, ou por que vocês não fazem assado? Mas a palavra final é sempre das partes. Da mesma forma da mediação, a palavra final é sempre das partes, mas o objetivo do mediador é outro. O objetivo do mediador é tentar restabelecer o diálogo. Então, ele não pode sugerir saída, tá? Então, mediação e conciliação são métodos
de autocomposição de conflito. E eles podem acontecer dentro do processo, porque a gente acabou de ver, inclusive, no slide anterior, o artigo 334 prevê, por exemplo, audiência de tentativa de conciliação, como fora. Imagina que o Carlos e a Marta vão buscar em vez de procurar bater as portas do judiciário para pedir uma pacificação, para pedir uma solução para a sua questão, eles procurem uma câmara privada de conciliação, contratam os serviços dessa câmara privada para que um conciliador, que é um profissional que vai utilizar um método de conciliação, faça com que eles cheguem a um consenso e construam a solução. Então, não houve processo, é fora do processo, eles procuraram um serviço privado de conciliação. É possível isso? É possível isso. Vejam, tanto na mediação quanto na conciliação, que são métodos de autocomposição, não existe uma imposição de solução pelo terceiro. Esse terceiro vai simplesmente ajudar a construir essa solução. Tudo bem até aqui, gente? Vamos continuar. Agora, na heterocomposição, o resultado é imposto pelo terceiro. Esse método de solução de conflito faz com que o terceiro imparcial imponha uma solução para as partes. O juiz, então, por exemplo, no caso de um processo judicial, quando ele sentenciar, essa sentença vai substituir a vontade das partes. Ele vai, por isso que nós falamos da substitutividade. Ele vai definir e vai decidir quem é que tem razão e vai determinar o resultado prático do processo. Da mesma forma, é método de heterocomposição a arbitragem, que é uma opção para as partes, desde que respeitadas as determinações da legislação vigente, que significa, em primeiro lugar, que só pode as partes concordarem, optarem por arbitragem quando se tratar de direito patrimonial disponível. Só esse tipo de direito pode ser decidido através de arbitragem. As partes, então, podem optar, ao invés de procurar o judiciário, procurar, por exemplo, uma câmara de arbitragem, uma câmara privada de arbitragem. Se o conflito delas for num caso de direito patrimonial disponível. Então, estamos falando de patrimônio, estamos falando de algo que as partes podem dispor. Nesse caso, se elas quiserem, elas podem se valer da heterocomposição através do árbitro. Tá bom, gente? Vamos continuar. Então, hoje, a arbitragem é uma técnica que é expressamente autorizada pela legislação, que existe um regramento, uma lei de arbitragem, em que um terceiro imparcial, nomeado pelas partes, escolhido pelas partes, possa se valer do seu juízo, da sua análise e julgamento para decidir uma questão de direito patrimonial disponível, tá? Gente, vocês viram que, embora exista essa discussão se a arbitragem é uma jurisdição privada ou não, existe essa discussão na doutrina, isso não é o importante para a gente. O que a gente precisa entender é que se as partes escolheram se valer do juízo arbitral, se elas escolheram, por exemplo, num contrato, se valer
elas escolheram. Se daquele contrato tiver algum problema, elas vão procurar uma câmara arbitral ou um juízo arbitral, elas estão vinculadas a isso. Então, se der problema naquele contrato, existe uma cláusula compromissória de arbitragem e o juiz, então, verificando se alguma das partes chegar, bater as portas do judiciário, pedir que o juiz analise aquela questão, e aí ele verifica, a outra parte avisa, olha, antes de discutir o mérito, existe uma cláusula compromissória de arbitragem aqui. Então, esse conflito deve ser resolvido pelo juízo arbitral. O juiz sentencia sem julgar o mérito e diz, olha, vocês têm que procurar a Câmara de Arbitragem, porque vocês escolheram isso quando fizeram o contrato, tá? Mas é opção das partes, e só pode acontecer arbitragem quando se tratar de direito patrimonial disponível. Então, formas de heterocomposição de conflito. O que são formas de autocomposição e formas de heterocomposição? Fórmulas de solucionar os conflitos. Fórmula de heterocomposição, nós temos um terceiro interessado, um terceiro imparcial, um terceiro imparcial que vai determinar as partes da solução, seja ele o juiz, na figura do Estado juiz, ou seja ele o árbitro, quando essa for a opção das partes pelo juízo arbitral. Tudo bem até aqui? Eu ia fazer uma pergunta, mas já está quase dando hora de encerrar a aula. Pode fazer? Pode. É porque a arbitragem seria, né, as duas por vontade própria, não é? Tipo, facultativo. A arbitragem é facultativa. E se daí, por exemplo, eu quero que aquele processo deixe de ser arbitrário, mas daí a outra pessoa não quer? Daí procura o juiz ou daí continua sendo arbitrário por causa da cláusula? Como que funciona? Não, o juízo arbitral, ele é opção das partes, é facultativo. Só que, a partir do momento que as partes escolheram o juízo arbitral, elas escolheram, elas se tornaram obrigadas, uma perante a outra, de se houver uma discussão daquele contrato, quem vai julgar não é a justiça comum, mas o juízo arbitral, tá? Entendi. Só que assim, isso é opção da parte quando pode tratar, por exemplo, de uma separação judicial através de arbitragem? Não, porque numa separação judicial nós não estamos falando de direito patrimonial disponível, mas quando nós vamos poder nos valer, optar pelo juízo arbitral? No caso de um contrato que envolva direito patrimonial que pode ser disponível. Né? Aí lembra do caso que nós falamos da Netshoes e da Nike. É uma negociação comercial. E normalmente, gente, é o que falamos. A arbitragem, ela custa caro, é um serviço privado. Então, normalmente, as partes só vão optar pela arbitragem quando o contrato realmente for um contrato de valor alto, tá? Porque a arbitragem, ela tem suas vantagens, ela vai ser mais célere, tem uma série de coisas que para serem consideradas e algumas empresas entendem que isso é um bom negócio. Agora, existem outras questões que não podem, de maneira nenhuma, ser decididas por um juízo arbitral. Por quê? Porque o Estado chamou para si, a regra é que o Estado chamou para si a responsabilidade de dar a solução para o conflito quando provocado. Entendeu? Sim. Obrigada. Imagina, é importante que pergunte, viu, gente? São 10 horas. Nós estamos aqui no slide 26. Continuamos na próxima aula, pode ser? Pode. Nossa aula termina às 10, né? Já terminou.
Então tá, eu vou parar a gravação, eu vou tentar colocar os vídeos no YouTube, eu vou tentar fazer isso esse final de semana. Amanhã ainda dou aula de manhã. Mas, de toda forma, eu acho que seria importante vocês relatarem para a direção esse problema, porque essa plataforma, eles estão pagando e não é barato, gente. É um instrumento extremamente importante, é uma ferramenta que eles estão se utilizando para que esse aprendizado não seja, não sofra dano, né, nessa época em que o mundo todo está parado. Então, eu acho que é importante a gente colocar que precisa aí de uma assistência técnica, porque a gravação não está chegando em vocês, tá bom? Mas eu vou tentar colocar no YouTube também. Tá bom, gente? E aí eu mando um e-mail através do AVA, dizendo que já está no YouTube. E até a semana que vem, então, a gente continua com a nossa revisão. Tá bom? Ok. Então, um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, amém. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Boa noite.